Olá, eu sou o João Custódio e você está no Papo Certo aqui na RS Play TV. O nosso papo aqui é sobre empreendedorismo, finanças e economia. Um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir aqui no canal da Claro TV, no canal 524 e nas redes sociais do Papo Certo. Sejam muito bem-vindos. No nosso papo de hoje, vamos falar sobre direito do consumidor para os empresários. Quais as principais regras para operar com segurança? E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com dois grandes advogados, especialistas no tema. Rafael Dresch, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Uma satisfação estar aqui no programa com vocês hoje. Também o Matheus Passos. Boa noite, João. Boa noite aos nossos telespectadores do programa. Sempre um prazer poder contribuir. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui para o Matheus. Matheus, qual o principal erro que o empresário comete ao lidar com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC? Então, João, é muito pertinente a gente falar disso, né? E o principal erro talvez seja o mais simples, que é a falta de conhecimento dos principais artigos do Código de Defesa do Consumidor, né? É super importante que os empresários saibam as normas que norteiam os negócios deles, pelo menos os direitos principais e básicos, né, para que operem com segurança. Sabe que a gente estava até conversando aqui antes do programa, né, sobre que a gente fala que o Código de Defesa do Consumidor, direito do consumidor, está no mesmo, olhando do seu ponto de vista do empresário, está no mesmo patamar do direito do trabalho e do direito ambiental, né, porque tem muita força o direito do consumidor, né? Sim, o direito do consumidor, assim como o direito do trabalho, o direito ambiental, tem esse viés protetivo, né? No caso do direito consumidor, do vulnerável, que é o consumidor nas relações do mercado, né? No direito do trabalho, o vulnerável e o protegido é o trabalhador, é o empregado. Então, é uma legislação, uma norma que está voltada para certas garantias da proteção daquele que é considerado mais fraco nas relações que se estabelecem no mercado. E a gente estava comentando também que a desconsideração da personalidade jurídica é fácil também no direito do consumidor, né? Exatamente. O direito consumidor, no direito do trabalho, no direito ambiental, nós temos a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, né? Explicando o que é a desconsideração da personalidade jurídica, que eu acho que é importante para aquele que nos assiste. A desconsideração ela é um instituto jurídico, né, que permite ao juiz buscar bens dos sócios para responder por dívidas da sociedade. Né? E, em geral, é isso. Quando isso acontece? Quando, normalmente, essa personalidade ela é utilizada de forma abusiva ou fraudulenta. Então, se a sociedade, né, utilizou dessa proteção, dessa separação entre sócio e sociedade de forma fraudulenta ou abusiva para evitar o pagamento de dívidas, né, no direito civil, no direito empresarial, é possível desconsiderar a personalidade, mas tem que provar o abuso ou a fraude. No direito consumidor e no direito ambiental, por exemplo, essa prova da abusividade, da fraude não é necessária. A desconsideração pode ser feita automaticamente pelo juiz, bastando que a existência da sociedade estabeleça algum tipo de empecilho ao exercício do direito consumidor. Então é mais fácil obter a desconsideração da personalidade jurídica no direito do consumidor do que no direito civil e no direito comercial em geral. É interessante. Bom, Rafael, aproveitando, e como é que a gente pode caracterizar, para o empresário que está nos assistindo, né, o que é a publicidade enganosa ou abusiva no Código de Defesa do Consumidor? A publicidade enganosa, ela é uma publicidade que se estabelece com informações falsas, né? Ou aquela publicidade que de alguma forma induz em erro o consumidor. Né? Então ela é considerada ilícita e essa ilicitude pode gerar responsabilização da empresa, né, que veiculou a publicidade. Já a publicidade abusiva é aquela discriminatória, né, que induz também que induz a violência, né, que gera a violência,
ou ainda quando ela atenta contra certos valores importantes na sociedade, como a proteção ao meio ambiente, como a proteção do menor, né? Então, nesse caso, ela é considerada abusiva, né? Porque de alguma forma ela cria, né, um tipo de informação que atenta contra esses valores. Ela gera discriminação, ela gera violência, ela gera algum prejuízo ao menor ou ao meio ambiente. Isso pode gerar uma multa e até uma questão da, da, da- da confiança da marca, né? Depois, Então, a sim. publicidade enganosa, ela pode gerar desde aplicações de sanções pecuniárias, né, multas, mas também, né, em algum sentido, ela pode gerar até a pena, né, o cometimento de crimes. Isso pode gerar uma pena, aplicação de uma pena, né, àqueles que estiverem envolvidos em algum tipo de enquadramento criminal, né, o cometimento de algum crime. Sem contar a reputação da marca, né? Esse para o empresário talvez É, seja o grande impacto, né? Muitas vezes essas situações elas criam um prejuízo que envolve, né, o bom nome, como nós chamamos, e a marca, né, da empresa, da atuação da empresa no mercado, né? Então isso realmente é algo a se atentar, porque nós sabemos que no mercado atual, né, principalmente com as redes sociais, né, qualquer tipo de situação como essa pode gerar um abalo representativo e até inviabilizar, em certas situações, a própria atividade empresarial. Bom, Matheus, e como o empresário pode lidar com a questão do direito de arrependimento nas vendas online? É importante primeiro a gente ressaltar que o arrependimento, o direito do consumidor se arrepender de uma compra realizada, ele só é válido para compras fora do estabelecimento comercial. Então, para empresários que fazem uma venda via e-commerce, por exemplo, precisam estar preparados para disponibilizar a devolução desse produto em caso de arrependimento do consumidor no prazo de 7 dias, né? Que é o que prevê a legislação. Então, assim, a gente sempre orienta para que tenha uma estrutura de devolução e tenha essa previsibilidade em caixa, enfim, daqui a pouco com alguns parceiros, né, para que não venham a ter um problema futuro com o PROCON, enfim, algum tipo de ajuizamento de ação. É porque tu não tem como ver, né? Embora tenha as medidas, né? Minha mãe comprou agora uma panela de ferro. Ela queria comprar com uma tampa assim, de vidro e tal. Daí, vamos comprar pela internet. Não achamos, né? Só que ela chegou na foto, parece grande, tem as medidas, mas quando recebemos parecia bem menor do que imaginávamos. A minha mãe quis ficar com a foto, com a panela, mas ela podia devolver, no caso, durante 7 dias. E assim, fazendo até um complemento, né, para os empresários, né, o consumidor que ele recebe esse produto, ele não pode ir lá usar 3, 4 dias, gerar um vício no produto e aí querer devolver, né? Também tem esse lado que o produto ele tem que chegar, você não gostei do produto, não era o que eu imaginava, justamente por não poder ter visto ele, aí é uma coisa. Mas já pegamos casos no escritório de consumidores que foram lá, deterioraram o produto e queriam devolver, né? Aí não. Daí os custos de devolução, tipo, não quero mais, no caso, a panela de ferro, porque a minha mãe já usou, já quis ficar, mas vamos supor que ela quisesse devolver. Esse custo de devolução é por conta do empresário, da empresa que vendeu? Faz parte do jogo, faz parte do risco, né? Esse custo ele não pode ser arcado pelo consumidor. O consumidor ele não pode ter nenhum tipo de ônus na devolução do produto. Então basta o empresário estar preparado, né, e prever essas questões que podem ocorrer. Faz parte. Tu deixa de ter custos fixos, como a locação de um imóvel, né? Os aluguéis são, alguns lugares, os melhores pontos são valores altos, né? Se pegar no shopping, então, o valor é mais alto ainda. E daqui a pouco tu faz parte do teu custo essa devolução, né? E aí entra até no próprio tema que o colega falou, quanto melhor for a tua publicidade do teu produto, quanto melhor tu conseguir especificar ele, tu vai ter uma assertividade maior na tua venda, né? Consequentemente, um arrependimento menor. E Rafael, qual a diferença entre vício e defeito? E por que isso é tão importante o empresário saber? Bom, ótima pergunta, João. Esse é um tema que confunde, inclusive, os especialistas, né? Então, é sempre bom esclarecer, né? E para mim, especialmente, porque eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E no meu mestrado, ainda na época de mestrado, eu estudei e pesquisei, né, para aprofundar exatamente o tema
dos defeitos dos produtos e serviços, né, e a sua relação com os vícios. Bom, basicamente, né, para explicar aos que nos assistem, né, aqueles que nos acompanham, o defeito ele está relacionado à falta de segurança do produto e do serviço. É uma falha na segurança, né? O defeito, no Código de Defesa do Consumidor, o defeito, né, é a falha na segurança do produto, no artigo 12, ou do serviço, no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Essa falha na segurança, ela gera, né, quando ela gera um dano ao consumidor, o fabricante, né, no caso do produto, ele é responsável, né, pela indenização dos prejuízos causados ao consumidor. Ou do prestador do serviço, no artigo 14, ele é responsável, né, por essa indenização, por reparar o prejuízo causado ao consumidor, naquilo que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Né? O recall dos carros, que é muito comum, às vezes, chamar chassi, número tal, para vir aqui para trocar uma peça no freio, né, que tem uma questão, não ocorreu ainda nenhum tipo de dano, mas é a responsabilidade do fabricante. É um dever do fabricante realizar o recall, isso é importante mencionar, né? Quando o fabricante ele tem o conhecimento, né, ele passa a ter o conhecimento da existência aí, né, de vícios que podem até gerar defeitos por ocorrer o acidente de consumo, existe um dever do fabricante de realizar o recall. E esse recall ele tem, inclusive, todo um procedimento na regulação de direito do consumidor, do acompanhamento, muitas vezes, do PROCON e das próprias agências regulatórias. Tá? Cada setor pode ter o seu procedimento específico, né? E esse procedimento ele vai ser acompanhado, né, tanto pelos PROCONs quanto pela Delegacia de Proteção ao Consumidor, vinculada à Senacom, né, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, e em algumas situações também por agências regulatórias. Né? Eu digo isso porque atendi e atendo, né, empresas como a indústria farmacêutica, em que nós temos esses diversos atores do poder público que vão acompanhar, né, e o empresário, né, a empresa vai ter que atender a essa regulação na realização do recall. O grande problema é, havendo conhecimento da existência desse vício e a não realização do recall, isso pode gerar uma responsabilidade posterior agravada, né, inclusive com a aplicação de multas, como nós mencionamos. Isso que eu ia comentar, porque pode ser que algum empresário, não, mas é um defeito pequeno e tal, quem reclamar eu ajusto, né? Porque se eu fizer um recall em toda a minha, né, todo esse lote, eu vou gastar muito e vou atender somente aquele que reclamar. Às vezes, estrategicamente, né, a empresa ela pode pensar nesse sentido, são pequenos defeitos que não vão repercutir em danos significativos ao consumidor. Se algum consumidor reclamar em juízo, né, eu vou lá e indenizo essas situações. Essa análise não é uma análise simples, né, porque realmente o que vai acontecer a partir do defeito, nós não temos conhecimento. Então, existem casos famosos, por exemplo, de defeitos em peças de automóveis que geram acidentes e depois causam mortes e a repercussão passa a ser muito maior, não só no aspecto civil, que nós chamamos, né, mas às vezes, inclusive, num aspecto criminal ou, né, sancionatório no âmbito do direito administrativo também. Além de ter essas multas pesadíssimas, uma marca, vamos supor, de um carro que teve um problema que passa essa ideia de que não é preocupado com o consumidor, acaba perdendo Existe vendas. o risco reputacional, né? Nós tivemos recentemente marcas de automóveis famosas, né, que tiveram que lidar com essa situação, né, para mitigar os efeitos, né, de defeitos que eram conhecidos e não informados ao consumidor. Até não gostaria de citar as marcas aí para não agravar isso, né, mas eu acho que é importante, né? A Volkswagen teve um problema nesse sentido nos Estados Unidos, que foi bem grave, inclusive gerou apuração de responsabilidades, inclusive de administradores. Tá? Então, são situações em que o risco pode se agravar e ganhar uma proporção muito maior por não ter sido devidamente endereçado quando do conhecimento.
né? E aí é importante ter assessoria, né, de advogados, de especialistas que possam, né, prestar, né, as informações necessárias para o empresário poder lidar com a situação da maneira devida, mitigando os riscos que decorrem, né, desses vícios ou defeitos de produto. Só que eu não respondi a pergunta inicial, ainda não terminei de responder. Por quê? Porque o defeito é essa falha na segurança que gera o acidente de consumo. E o vício é uma falta de qualidade. Tá lá no artigo 18, é uma falta de qualidade ou de quantidade, né? Há uma falha na qualidade do produto, né? Aquela qualidade que se espera do produto, né? Que afeta, né, inclusive o seu uso, né? E também pode ser um vício de quantidade, quando a quantidade vem aquém da anunciada. Era para ter 1 quilo e tem 980 gramas, Exatamente, 950 gramas. Exatamente. Bom, Matheus, e quais são os prazos legais de garantia para os produtos duráveis e não duráveis? Primeiramente, falar para o nosso telespectador o que são bens duráveis e o que são bens não duráveis. Bens duráveis, como o próprio nome diz, são aqueles bens que vão ter uma duração prolongada. Um eletrodoméstico, uma televisão, um automóvel, que seja. E os bens não duráveis são bens que eles têm uma vida útil muito menor, um alimento, às vezes um cosmético, algo nesse sentido. A garantia mínima legal que a nossa legislação prevê para os bens duráveis são 90 dias. Para os bens não duráveis, 30 dias. É necessário fazer essa diferenciação. Às vezes tu tem a duração de 90 dias lá e dá o problema no 91º dia, né? E até muitas empresas vendem aquela garantia estendida, né? E às vezes conforme for o valor do bem, às vezes vale a pena porque se dá um problema... É que as garantias, elas não se sobrepõem, né? A garantia legal, quando existe a garantia contratual se soma à garantia legal. Então, você tem 90 dias mais um ano, 90 dias e um ano da garantia contratual, é 90 dias mais um ano. O que às vezes não está bem explicado é que existe a garantia de 90 dias legal e, na verdade, a contratual é de 9 meses para fechar um ano. Só que isso não fica muito claro, às vezes, ao consumidor. E tem um outro detalhe importante. Quando o vício é oculto, né, o prazo ele começa a contar da constatação do vício. Para o vício aparente ou de fácil constatação, o prazo conta da entrega do produto. Né? Para o vício oculto, esse prazo de 30 ou 90 dias, ele surge apenas no momento da constatação. Aí se conta os 30 dias ou os 90 dias. Tipo, comprou um computador. O computador tem, sei lá, uma garantia de 90 dias, que é um bem durável. E daí tu constatou um problema lá na placa-mãe nos 4 meses. Mas tu só foi ver o problema não é oculto, porque estava funcionando normal, tu não abre o notebook para abrir dentro, nem conhecimento técnico tu tem para isso, né? Nesse caso, seria o caso de um problema oculto? Exatamente, esse é o vício oculto. Se tu não tem condições de conhecê-lo anteriormente, né, tu não tinha como conhecer aquele vício, ele só se revela posteriormente, o prazo começa a contar do momento da constatação. Isso é comum, por exemplo, em bens duráveis, assim, de longa duração, né, que se utiliza por muito tempo, mas o vício ele decorre da fabricação ainda. Automóveis, por exemplo. Né? Eu tive um caso, por exemplo, com um automóvel, em que depois de mais de 3 anos o vício surgiu. Mas era um vício conhecido no mercado que decorria de uma peça defeituosa daquele veículo. Então eu acabei exigindo, a fábrica não queria dar cobertura à garantia, né? E eu acabei exigindo, insistindo, e no final eles acabaram entendendo que deveriam repor a peça. Né? Mas não foi muito simples. Acho que como empresário também tem que ter esse cuidado assim, né, de se precaver, de ter um jurídico junto, né, para consultar todas essas questões, porque às vezes o problema, ele acha que é algo pequeno, mas pode virar um grande problema, seja financeiro, com multas severas, sanções severas, e a questão do risco reputacional eu acho altíssimo. Para te recuperar, às vezes a empresa investe milhões em publicidade,
ela acha que aquilo não vai dar nada, não consultou o jurídico para ver qual a opinião do jurídico e toma uma decisão lá e acaba tendo um problema muito grande. Exatamente, um prejuízo que se agrava, né? E hoje, com o advento das redes sociais, né, na internet, das redes sociais especialmente, não há como controlar, né, a informação a respeito de situações como essa, né? Imediatamente, né, eu tive casos, por exemplo, no escritório, que o produto foi entregue, havia uma previsão de entrega, não era nenhuma data limite para a entrega do produto, havia uma previsão de entrega, o produto foi entregue 2 dias depois da previsão, só que o produto estava sendo consumido por uma influencer. E a influencer não recebeu na data, no dia seguinte ela abriu uma live e começou a detonar a empresa, né? Ela tinha mais de 1 milhão de seguidores e aquilo começou a repercutir de uma forma assim, sem controle. Então nós tivemos que atuar nessa situação de crise para realmente estabelecer uma composição para que a influencer, né, parasse com aquelas atividades e, de alguma forma, né, se estabelecesse um acordo, né, para que ela parasse e para que a empresa, então, pudesse ressarci-la de algum eventual prejuízo que tenha ocorrido. Né? Mas são consequências que muitas vezes nós não percebemos, né, mas podem ocorrer em função desse contexto atual, né, que é o da divulgação de informações na rede em minutos. Né? Isso... Então, em minutos tem 5 milhões de visualizações. Exatamente. Olha, isso aí às vezes, para te ter um investimento de publicitário para desses 5 milhões de visualizações é muito difícil, tem que gastar muito, né? E às vezes uma repercussão negativa ela pega mais rápido que uma positiva. Exatamente. Eu vejo muito comum que quem faz compras online é que geralmente eles te dão um prazo lá de 7 dias e te entregam em 3. Eu entendo que acho que o empresário tem que botar uma margem de que pode acontecer uma coisa, até porque geralmente a logística é terceirizada muitas vezes, né? Em geral é terceirizada. Então tu depende às vezes um caminhão estraga, né? Uma rodovia é fechada. Esse caso especialmente foi em dezembro, né, no final do ano, e ocorreram problemas de logística em todo o Brasil. Né, e o produto atrasou 2 dias, algo assim. Só que, né, naquela situação específica, a influencer alegava, né, que ela teria que viajar no dia seguinte, precisava do produto, e aí teve toda uma discussão que não se tinha como avaliar previamente, em que ela se sentiu prejudicada e resolveu divulgar isso para 1 milhão de pessoas. Bom, uma outra coisa também que eu acho que os empresários, no afã de fazer uma promoção, de fazer algo para aquecer as vendas, né, para aquecer a visitação nas lojas, só que eles fazem algumas promoções que podem, às vezes, parecer ou são uma venda casada. Como pode ser evitar essa prática? Do Rafael. Bom, a venda casada é interessante, né? A venda casada é aquela que condiciona a venda de um produto à venda de outro conjuntamente. Quer dizer, é muito comum. A gente acha que não tem, mas tem bastante. Tem bastante. Então, para te comprar esse produto, tem que comprar aquele, ou de alguma forma induz a essa compra combinada, né? E isso, no direito consumidor, por si só, já gera o ilícito, tá? Da venda casada. Só que a venda casada ela é um ilícito tanto no direito consumidor quanto ela é uma infração à ordem econômica, lá na legislação antitrust. Na legislação antitrust, a venda casada ela, de alguma forma, ela tem que repercutir no mercado relevante, que nós chamamos. Então é uma análise um pouco distinta. No consumidor ela é mais simples de se constatar, né? A prática de venda casada e a sua ilicitude. Por quê? Porque basta condicionar a venda de um produto a de outro conjuntamente para se estabelecer a venda casada. É muito comum. Acho que ainda eventualmente eu vejo alguns bancos fazendo essa venda casada. Tipo, para você conseguir um empréstimo, você tem que consumir lá um seguro. Ou exatamente. Também um consórcio. Muitas vezes, né? Eu já vi clientes na consultoria aqui pela Fortes que às vezes chega o cliente lá está com 20 consórcios. Não estou dizendo que não seja um bom produto,
mas às vezes a pessoa não tem interesse naquele momento e aí o banco exige lá com a compra de várias cartas de crédito, que talvez naquele momento não seja o mais adequado, né? Essa prática é vedada, não se pode condicionar, né, a venda de um serviço ao outro, de um produto ao outro. A questão é da repercussão, né? O que isso pode gerar para o empresário? Novamente, né, isso pode gerar, primeiro, a possibilidade do consumidor desfazer, né, esses negócios, né, resiliar ou resolver essas contratações, e se ele teve algum prejuízo, ele pode buscar, né, a indenização pelo prejuízo sofrido. Tá? Isso também é uma consequência dessa prática de ilicitude. E se os órgãos, né, de proteção ao consumidor detectam essa prática, eles podem tomar as medidas administrativas necessárias, né, em relação à empresa, ao fornecedor que realiza essa prática, né, desde Procon até Senacom, Ministério Público, né, que são aqueles órgãos, né, e entidades responsáveis por atuar na defesa da coletividade dos consumidores, vamos dizer assim. Bom, Matheus, e como é que funciona essa questão do princípio da inversão do ônus da prova no direito do consumidor? Eu acho que o empresário não está bem claro para ele isso de quem tem que provar alguma coisa. Como o Dr. Rafael trouxe no início da nossa conversa, né, o consumidor ele é visto como parte vulnerável na relação de consumo, e é mesmo, né? Então, nos processos judiciais, essa inversão do ônus da prova prevista na legislação faz com que a empresa literalmente tenha que provar no processo algumas alegações que podem ser contrárias ao que o consumidor está falando. Então, essa responsabilidade de prova, de produzir provas, por ser uma parte hipersuficiente na relação, fica de responsabilidade da empresa. E assim, o que é importante a gente ressaltar? Que o ônus da prova, eventualmente, vai ser o que vai ser uma prova no processo? Um e-mail, um comprovante de entrega de um produto, um comprovante de assistência técnica. Isso vai muito da organização da própria empresa. Nós vemos lá no escritório algumas empresas que a gente atende que tem empresas super organizadas no controle do seu contato com o cliente, no contato com o produto e nas assistências técnicas. Então, quando nós precisamos eventualmente de algum documento para provar alguma coisa no processo, alguma alegação contrária, a parte de organização das empresas é crucial nesse sentido. Não sei se o doutor concorda, acredito que sim. Não, exatamente. O colega Matheus colocou muito bem, né, a necessidade no processo, né, do fornecedor, da empresa, provar as alegações contrárias àquilo que o consumidor está alegando na ação, né? E para isso a empresa precisa estar organizada, precisa ter essa prova, né, para poder levá-la a juízo. Por quê? Porque existe, né, uma questão importante no processo, né, que nós advogados, né, lidamos cotidianamente, que é o ônus da prova, né? Quem tem que provar? Né? Esse é o ponto. O ônus da prova é isso, né? Quem deve provar em relação aos fatos que estão sendo discutidos? A regra geral é que quem tem que provar é o autor da ação, né? No caso seria o consumidor. O consumidor está alegando, ele tem que provar aquilo que ele está alegando em juízo. Só que no direito do consumidor, para proteger o consumidor que é vulnerável, como o colega Matheus colocou, né, o juiz pode inverter esse ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor. A hipossuficiência seria essa dificuldade do consumidor em produzir prova, né? E, por outro lado, a hipersuficiência, vamos colocar assim, do fornecedor para produzir essa prova. Então, acaba recaindo esse ônus, nessas situações de inversão do ônus da prova, acaba recaindo sobre a empresa. Então, se a empresa não tem essa prova, ela perdeu a ação. Acho que a grande dica aí que vocês estão dando para o empresário que está nos assistindo, o empreendedor, o gestor, né, que essa questão da organização é fundamental, né, porque se a empresa não está devidamente organizada nesses controles, nessa relação com o consumidor, né, de troca de e-mails, de se tem assistência técnica também ter um bom controle lá também, até toda a rede ali, não é só a indústria, né, mas toda a rede de distribuição ter esse controle, porque se não tiver esse controle, vai ter que pagar. E às vezes a empresa nem teve culpa, muitas vezes, mas por ela não estar bem organizada, ela vai ter que pagar por isso. E até um complemento dessa situação, né, para os empresários, enfim, também saberem,
A maioria dos casos, em valores baixos, digamos assim, nem tão baixos, são resolvidos nos juizados especiais, em casos que não envolvem perícia técnica, por exemplo. E é muito fácil, a gente tem que falar a verdade, é muito fácil para o consumidor ir lá, colocar um processo, muitas vezes, né, aumentar um pouco a situação, sem nenhum tipo de custo para ele. Então, E nem prova. E nem prova. Então, assim, acaba onerando muito a empresa e, num conceito geral, essa legislação do consumidor, ela é bacana, ela é benéfica, porque ela causa uma harmonia nas relações de consumo, mas, na prática, nós acabamos vendo uma disparidade, uma certa forçação de barra para cima das empresas. Como tu comentaste ali, muitas vezes nem culpa elas não têm, mas por não ter um documento acabam saindo no prejuízo, né? Então, assim, isso é muito importante também colocar para que se tenha esse cuidado. Bom, um outro ponto também que às vezes o gestor, o empresário acaba deixando de lado e às vezes deixa de contratar um serviço jurídico é em relação ao contrato. Eles não vão pegar lá um Ctrl+C, um Ctrl+V de um contrato, pega de um concorrente às vezes, né? Pega lá na internet um contrato, dá uma ajustadinha ali e começa a usar aquele contrato. Toffel, qual o risco ao cometer isso, né? De fazer esse Ctrl+C, Ctrl+V lá dos contratos da internet, né? João, quando tu mencionaste agora a pergunta, eu lembrei, né, até circula nas redes sociais, aquele que nos assiste pode procurar. Tem um trecho numa entrevista do Abílio Diniz, né, grande empresário brasileiro, em que perguntam para ele assim, qual seria, o que ele faria de diferente, né, na trajetória dele, né, o que ele faria diferente, qual seria, né, uma questão central que ele apontaria, né, para os demais empresários e para as pessoas. Né, e a referência do Abílio Diniz, né, foi justamente a uma grande operação societária que ocorreu, né, que foi a venda lá do Grupo Pão de Açúcar ao Casino, né, uma multinacional, em que eles tiveram posteriormente grandes disputas, né, judiciais e eu acho que em arbitragem também, mas o que ele referiu é que ele faria de novo a mesma operação, só que cuidando dos contratos, né, analisando mais detalhadamente a contratação. E a sugestão, a dica dele né, em relação ao que ele faria diferente era exatamente isso, né, cuidar os contratos, cuidar os instrumentos contratuais, a redação, as cláusulas contratuais, porque elas são decisivas na hora em que se tem que cumprir o contrato e mais do que isso, na hora que existe uma disputa sobre a interpretação do contrato. Né? Isso vale para a vida do empresário. Né? A empresa ela se organiza a partir de contratos. Né? Existe um jurista da área de Direito e Economia, o Ronald Coase, que diz que a empresa nada mais é do que um feixe de contratos. A empresa se estrutura a partir de contratos. Contratos consumidor, contratos com os trabalhadores, o contrato social, toda a estrutura da empresa se dá a partir de contratos. Então, se os contratos não são bem elaborados, não são bem formatados, né, pensados, a empresa tende a não funcionar adequadamente, tende a não ter um êxito e uma eficiência que é necessária. Né? E para isso, né, na maioria das vezes, é importante que se tenha especialistas, né, os especialistas que possam assessorar, por exemplo, em contratos de adesão com o consumidor. O consumidor é o destinatário da atividade empresarial. Então, o empresário trabalha para gerar produtos e serviços do mercado para o consumidor adquirir. Se os contratos que estabelecem essa relação de aquisição são mal formatados, isso vai repercutir em toda a atividade, isso pode inviabilizar em algumas situações a atividade. Então, pensar os contratos da maneira adequada, ter o cuidado na contratação, né, chamar os especialistas, né, advogados que atuam no direito contratual, nesse caso, direito consumidor, né, é fundamental para que a empresa tenha sucesso. Eu acho que é importante, sim, acho que o Matheus pode complementar também, que o pessoal do jurídico, ele vive tantos problemas, tantas coisas já se passaram, né, que ao olhar aquele cliente, olhar a especificidade, o produto ou serviço que está sendo prestado, e que já vivenciou e leu na literatura problemas que já aconteceram, já vivenciaram através de outros clientes, consegue visualizar essas fragilidades desses contratos, né?
Exatamente. Até um complemento sobre a questão contratual, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, o tamanho da fonte do contrato importa. Nós temos um tamanho da fonte estabelecido, né, doutor Rafael, no Código de Defesa do Consumidor, em que contratos não podem ter uma fonte inferior a 12, por exemplo. E então são pequenos detalhes que um escritório de advocacia especializado vai conseguir olhar o todo da empresa e vai ver alguns pontos em que esse empresário, que essa empresa está agindo, que pode vir a ter algum problema. E o que a gente tem visto muito são empresários de boa fé que trabalham, que se dedicam, mas que acabam pecando em detalhes. E que ali na frente, sem um olhar cuidadoso, pode se tornar um ônus grande para a empresa. Então a gente sempre tem esse cuidado preventivo nos negócios em que a gente gerencia, porque a gente sabe que ali na frente, ainda mais no cenário que a gente está no Brasil, é tudo muito incerto, fica às vezes bem difícil para uma empresa conseguir gerir um passivo, né, que poderia ter sido evitado. Tanto comentários da fonte, né? Mas também vejo que alguns, acho que nos remedicamentos, até mesmo as palavras, os termos mais coloquiais, talvez, até para a pessoa poder entender também, né? E aí entra a pauta até da nossa próxima questão ali, que é as informações têm que ser claras, né? E a gente tem que sempre pensar que a gente tem que fornecer o máximo de informações possíveis para o nosso consumidor para que a gente tenha esse alinhamento aí, nenhum tipo de problema possível. Rafael, além do PROCON, quais outros órgãos reguladores que o empresário tem que ficar atento? Importante, né, essa questão, né, eu acabei de mencionar, né, o PROCON, mas também a Delegacia Nacional de Proteção do Consumidor, vinculada à Secretaria Nacional de Proteção do Consumidor, a Senacom, né, são órgãos junto ao Executivo Federal que são responsáveis pela regulação das atividades de consumo. Além disso, o Ministério Público também tem essa função, né, de proteção do consumidor. Então, as questões que envolvem essa proteção do consumidor, elas passam pela atuação dos PROCONs, pela atuação, né, da Delegacia Nacional do Consumidor e, né, da Senacom, que é a Secretaria-Geral, né, a qual a delegacia está vinculada, o Ministério Público em geral, né, inclusive tem promotorias especializadas na proteção do consumidor, e eu diria hoje ainda que existe um agente que talvez seja o principal no controle das atividades dos fornecedores em relação aos consumidores, que são as agências reguladoras. Tá? Então, dependendo do setor, a agência reguladora tem um papel decisivo. Né? E quando eu falo de agências, eu falo de Anatel, ANEEL, o próprio Banco Central, né, nas atividades das instituições financeiras, né, são agências reguladoras que têm uma regulação das condutas dos fornecedores do mercado e têm uma capacidade não só de normatização, mas também de punição, né, de sancionamento dessas atividades. Por exemplo, o Matheus teve uma passagem pelo PROCON, e talvez o empresário, de algumas pessoas como eu, a gente não sabe muito bem qual é o alcance do PROCON, como o PROCON pode atuar e como pode ser um ponto de atenção importante para o empresário. Eu atuei mais de 2 anos no PROCON de Novo Hamburgo, saí de lá com mais de 7.000 atendimentos de mesa. Nós temos hoje o PROCON estadual, porque nem todas as cidades possuem PROCON próprio, né? Mas a atuação do órgão ela é muito efetiva, porque ele é um órgão que ele consegue fazer tanto conciliações, mas ele também adota medidas pesadas aí no âmbito administrativo, né? Então, os empresários sempre precisam estar atentos, porque no momento em que chega uma notificação do PROCON, um atendimento PROCON, precisa ter um cuidado redobrado, né? Porque é um órgão que, caso não seja sanado ali, ele pode te multar. E em alguns casos de uma forma bem pesada. E se vamos supor que tu não paga a multa, como é que é? O PROCON, ele é via judicial? Isso é um órgão... o PROCON é estadual, é municipal, é federal? Os processos do PROCON que acabam gerando multa para as empresas, né? Em caso de não pagamento, ela vira uma dívida ativa, né?
E aí o consumidor ele acaba ingressando na via judicial, caso não seja resolvido no PROCON. Então a empresa ela vai ter dois passivos, né? Ela vai ter o passivo judicial, que possivelmente vai ter a condenação do consumidor, e a dívida ativa com o município, que pode gerar até em questão de complicações com alvará de funcionamento e afins. Esse é um ponto importante, João, né? Nós havíamos mencionado, acho que en passant, mas a responsabilização, né, dos fornecedores em relação aos consumidores, ela envolve tanto uma responsabilidade que nós chamamos civil, né, que é essa responsabilidade por indenizar o consumidor dos seus prejuízos, envolve a responsabilidade administrativa, né, cuja principal sanção, a principal punição é a multa, mas existem outras sanções possíveis, né? E existe ainda a responsabilidade penal, né, que eventualmente, né, nessas infrações, se há um cometimento de um crime, também pode responder penalmente. Essas responsabilidades são independentes. Então pode, em certas situações, né, haver uma condenação pelo pagamento da indenização, uma condenação pelo pagamento da multa administrativa e uma condenação criminal, né, nos casos mais graves. Mas eu acho que é importante esclarecer isso aos empresários, porque muitas vezes existe uma confusão, né? Nós temos mais de uma forma de responsabilização por eventuais ilícitos cometidos nas relações de consumo. Quando o PROCON autua e o empresário não paga e o consumidor entra na justiça, a chance dele não ter êxito é muito grande. Do empresário não ter êxito, com certeza. Do empresário, né? porque já teve uma condenação administrativa, no caso do PROCON ali. Isso, e novamente aí que entra uma orientação jurídica especializada preventiva, porque antes desse empresário ser condenado num processo administrativo do PROCON, ele teve oportunidade, no mínimo, de 2 vezes de resolver esse problema de forma administrativa sem multa. Porque o PROCON, primeiro, ele faz um atendimento preliminar com o cliente, de entrar em contato com a empresa, mandar um e-mail, aquela coisa toda, através do intermédio de um atendente, ou depois ele faz uma carta de informação preliminar, que a empresa tem 30 dias para responder. Então, o empresário ele teve oportunidades. E aí que entra, eu citei a questão preventiva, né? Pô, às vezes vale mais a pena você dar uma atenção ali naquele caso, resolver antes de gerar todo um passivo, né? Mas com certeza, se o PROCON não conseguir resolver, o cliente vai entrar na via judicial, inclusive vai alegar que não conseguiu resolver via PROCON, vai ter os atendimentos que fez no PROCON que a empresa não respondeu, e aí isso é um problema, com certeza. E nesse caso tem que escutar o jurídico, né? O jurídico vai dizer, olha, a chance de ter um problema, de não perder um acordo ali proposto, às vezes o empresário, não quero fazer o acordo, quero deixar para depois, quero ver até o fim, às vezes pode ter um prejuízo muito grande. Exatamente. Né? Bom, e Rafael, qual o papel do pós-venda nas empresas para evitar problemas? O pós-venda é decisivo, né? Nós mencionamos já algumas situações aqui que são situações que ocorrem, né, no momento em que já houve o cumprimento, né, do contrato, vamos dizer assim, já houve a venda, o consumidor já recebeu, mas problemas podem ser detectados e exigir um recall, por exemplo. Né? Em outras situações, existe a necessidade de preservação do bem, né, de manutenção do produto, por exemplo. Então, essa atenção que é feita ao consumidor no pós-venda, seja para receber, eventualmente, reclamações que existem, prestar um devido atendimento e resolver o problema já nesse atendimento, né, o que o Matheus colocou aqui muito bem, né, essa atenção ao consumidor, é decisivo para evitar o agravamento, né, desses prejuízos, inclusive a preservação, muitas vezes, da imagem da empresa no mercado e a sua reputação. O que normalmente nós orientamos, né, aos nossos clientes é que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece um dever geral, né, um princípio geral, que é o princípio da boa-fé objetiva, nós chamamos. Né? O que o princípio da boa-fé objetiva exige por parte, principalmente, né, do fornecedor nas relações do consumo? Exige uma colaboração, uma cooperação com o consumidor. Por quê? Porque o consumidor, ele é o vulnerável, ele é o frágil na relação, ele tem menos informação, né? Existe uma característica da relação de consumo que é a assimetria de informação.
O consumidor tem pouca informação sobre o produto e o serviço, né, e sobre a relação, o fornecedor tem uma carga informacional muito maior, né? Então, a partir dessa situação de vulnerabilidade, deve o fornecedor atuar de forma colaborativa, né, de forma a cooperar com o consumidor para que ele possa ter uma experiência adequada com o seu produto ou serviço, né? E isso envolve prestar informações, ser transparente, né, proteger o consumidor, né, por exemplo, a situação dos vícios que nós mencionamos, né, se há o conhecimento sobre o problema, realize o recall, né, repara o vício, né, todas essas medidas elas devem ser pensadas para que depois, né, não exista um agravamento da situação, que é exatamente a aplicação das sanções que nós mencionamos através da responsabilização civil, administrativa ou penal nas situações mais graves. Eu acho também que às vezes é uma oportunidade de fidelização. Um tempo atrás eu comprei acho que uma garrafa térmica no supermercado aqui em Porto Alegre e a garrafa térmica, ao chegar em casa, ao abrir ela, eu vi que tinha um defeito. E passou acho que uma semana, porque eu não tive como ir no mesmo dia, passou uma semana, eu fui lá, olha só, comprei essa térmica aqui e tá com o Primatel, tinha a nota guardada, né? O gestor lá do supermercado viu que era uma térmica que eles trabalhavam lá. Não, pode, tô aqui, dou um sinal aqui, pode ali pegar ali, eu vou pegar outra. Então, tipo, ele nem pediu nota fiscal para mim naquela situação e me passou uma segurança que tipo, me fidelizou, né? Porque se dá um problema ou outra oportunidade, eu sei que não vai ter nenhum tipo assim daquela situação, não é bem assim, acho que não foi aqui, desconfiando do consumidor muitas vezes. Então, tipo, às vezes é uma oportunidade de até fidelizar, porque tu sabe que ali tem uma garantia, né? Exatamente, né? O fornecedor, o empresário que presta um serviço com essa qualidade, e mesmo quando o produto tem algum problema, né, ele atua de forma a mitigar qualquer prejuízo ao consumidor e proteger o seu consumidor, certamente a imagem dele no mercado é uma imagem diferenciada, e aquele consumidor que for assim atendido, ele vai, né, primeiro, divulgar essa informação em muitas situações, e ele próprio consumidor vai continuar, né, consumindo, estando fidelizado, como tu disseste, a essa marca, né? Então essa cultura, né, de colaboração, de cooperação, é uma cultura que gera o que a gente chama de ganha-ganha, né? Eficiência para os dois lados, tanto para o consumidor, mas também para o empresário, que acaba tendo a sua imagem no mercado, seu produto com maior qualidade e maior reconhecimento. E redução de problemas jurídicos, problemas Exatamente, né? Fora o custo com o judiciário, o custo com os próprios advogados, né? Porque aquele fornecedor, aquele empresário que está cheio de processos, ele vai ter um custo para o litígio que nós chamamos, né? Ele vai ter o custo por estar em juízo, né? Que vai ser com o seu advogado, vai ser com o próprio Poder Judiciário, fora esses outros possíveis prejuízos que nós mencionamos, esses custos que podem, inclusive, em certas situações, até inviabilizar empresas ou trazer uma repercussão, né, para o resultado da empresa decisivo. Muito grande. Né? Matheus, e tu tanto comentaste inicialmente das vendas online, o consumidor consegue trocar o produto em até 7 dias, independente do defeito, né, ou qualquer problema no produto. Mas se ele vai numa loja física, comprou lá uma televisão, por exemplo, um liquidificador, passou 5 dias, ele se arrependeu dessa compra. Ele pode ir lá e dizer, eu comprei aqui, mas me arrependi, havia promoção, mas na verdade me apertei de dinheiro, quero devolver o produto. Ele pode fazer isso? Então, nenhum empresário é obrigado a trocar um produto por arrependimento do seu cliente mediante compra física. Nós vemos muitas lojas aí, vamos pegar uma loja de calçado, por exemplo, que tem algumas políticas específicas de troca, muito para manter um bom relacionamento com o próprio cliente. Mas assim, comprei um presente, não serviu, quero trocar. Compras mediante loja física não tem a obrigação de troca. As empresas fazem isso para manter um bom relacionamento, né? E aí vamos até a questão que tu comentaste muito bem. É muito caro a gente conseguir gerar uma boa imagem da nossa empresa perante terceiros, perante a internet. E é muito fácil ela ser destruída por
às vezes, que nem é erro, né? Às vezes você vai seguir ali o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas começam a falar mal da tua empresa ali nas redes sociais e é bem complexo isso. Então, a gente vê muitas empresas aí que fazem uma política de troca interna, algumas coisas assim, para mediar algumas relações, mas não é obrigatório. Eu vejo até que já estamos se aproximando do final do ano, né? Tem a capa do Natal, a gente recebe os presentes, depois vai botar, fica pequeno, fica muito grande. Eu vejo que muitas lojas até vejo como uma oportunidade a troca, porque leva pessoas que talvez não estavam acostumadas naquela loja e efetuam outras vendas, né? Exatamente, tem que se pensar nessa questão geral, porque no momento em que você faz um trabalho diferenciado com os teus clientes, você demonstra um interesse genuíno nos teus clientes, em resolver problemas e tudo mais, tu acaba tendo destaque na tua empresa, né? Então tu acaba sendo bem visto aí no mercado e acaba consequentemente vendendo mais. Doutor Rafael, e a questão do... Tanto comentaste de uma reclamação de uma influencer, né, que trouxe grandes problemas. Mas vamos supor que uma pessoa que não tem uma grande rede faz lá uma reclamação na rede social, mas ela faz só ali essa reclamação na rede social, não avança. Isso gera algum tipo de repercussão judicial? Uma mera reclamação na rede social? Na verdade, né, quando o consumidor ele reclama ou divulga alguma informação na rede social, se aquela informação for uma informação falsa, também pode gerar algum tipo de responsabilização do consumidor perante a empresa, né? Principalmente se causa uma repercussão maior, né? Então, o consumidor ele pode reclamar, né? Um espaço público, a rede social, mas a questão passa a ser se a reclamação dele ela procede ou não, e principalmente a repercussão que ela tem para a empresa. Porque, como nós mencionamos, às vezes aquela simples reclamação, dependendo do formato, se for um vídeo, se for engraçado, ela pode circular e causar um prejuízo decisivo à empresa. Tá? Então, a análise é uma análise casuística. Tá? Uma análise casuística e pode, em certas situações especiais, envolver um direito da empresa, né, de buscar uma indenização em relação a aquele consumidor ou até, em certas situações também, buscar a retirada do conteúdo. Se é um conteúdo manifestamente falso, né, que está causando prejuízo à empresa. Esse é um ponto, né? Mas também seguindo nessa linha, né, que eu gostaria de salientar para vocês, hoje existem sites na internet que são destinados especificamente para esse tipo de reclamação, né? Tem talvez o mais famoso seja o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui é um site em que os consumidores, né, abrem um protocolo, uma reclamação, e os fornecedores têm um espaço ali para responder aquelas reclamações e eventualmente estabelecer algum tipo de solução com o consumidor, né, naquele espaço. Tá? Esse tipo de atuação do fornecedor atendendo, né, ao seu consumidor nesses espaços também hoje é decisivo. Né? Até porque quando o site é conhecido, né, são divulgados, por exemplo, rankings, né, dos melhores atendimentos das empresas, e aquilo que inicialmente era um efeito negativo pode se tornar até um efeito positivo. Essa empresa é a empresa que melhor atende aos seus consumidores que tenham algum tipo de insatisfação. Né? Então, essa gestão do pós-venda que nós estávamos mencionando envolve muitas vezes também estar presente na internet, nas redes sociais, em sites específicos, para poder atender de uma forma qualificada, né, as pretensões, né, os anseios dos consumidores, quando forem legítimos, né, e quando forem legítimos também tomar as medidas adequadas. Até porque estava comentando agora, eu lembrei, tipo, essa pessoa que reclamou que chegou 2 dias atrasado. Sim. E vamos supor que de fato foi entregue no prazo e ficou na recepção lá do condomínio e não foi entregue para ela por algum motivo, não foi avisada que estava lá. Isso pode ser até que a empresa, se ela tiver prejuízo, ela pode se manifestar contra essa pessoa que fez essa publicação e uma repercussão negativa. Exatamente. Nesse caso que eu relatei,
Na verdade, o que nós tínhamos como alegação é que estava claramente uma previsão de entrega. Não era um prazo definitivo de entrega. Olha, a previsão de entrega é dia 15 de dezembro. Né? Mas uma previsão de entrega não é uma promessa de entrega. Vai ser entregue até dia 15. Não é a promessa de que até o dia 15 o produto vai estar entregue. É uma previsão que depende, principalmente em situações como essa de final de ano, depende de fatores que estão alheios à atividade do fornecedor. Então, quando nós entramos em contato com a consumidora, essa influencer, né, com mais de 1 milhão de seguidores, nós explicamos isso para ela. Disse, olha, né, como estava ali designado, havia uma previsão de entrega, por motivos de logística acabou sendo entregue 2 dias depois, e a sua atuação, né, com lives e divulgação de informações nesse sentido, está causando prejuízo que, eventualmente, nós podemos também buscar a indenização desse prejuízo. E, a partir daí, se celebrou esse acordo, né, em que a consumidora influencer parou de repercutir da forma que ela vinha fazendo, né, e nós, na época, eu não me engano, não me lembro exatamente se nós encaminhamos algum tipo de notificação, de cortesia para ela, ou algo nesse sentido. Bom, o programa passou voando, tinha muito mais perguntas aqui, acho que é um tema que a gente tem que voltar novamente, sobre esse olhar do gestor, do empreendedor, do empresário, né, também dessa preocupação que ele tem que ter para também não ter problemas e atender bem os seus consumidores, seus clientes, né? Então, eu queria passar para vocês as considerações finais, para a gente estar encerrando o programa, de repente falar a rede social de vocês também. Eu quero primeiramente agradecer o convite, agradecer também o colega. Estamos à disposição sempre para auxiliar empresários aqui da região. O Instagram do escritório é @bronzatepnis. E é isso aí, conta sempre conosco. Muito obrigado. Eu agradeço também o convite, agradeço a parceria aqui dos colegas, do Matheus e do João. Acho que nós tivemos um bom debate, né, um excelente debate. Podemos dar continuidade e aproveito, né, para divulgar também a rede social do escritório, no CDM Advogados. Né? Nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn. Vocês podem nos contatar, né, nessa atuação, principalmente em favor do empresário. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês pelos ótimos esclarecimentos e agradecer a nossa qualificada audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.